Theo Cury, que vem falar mais conosco sobre esse assunto. Theo, quando a gente fala dessa mudança no Tribunal Superior Eleitoral, a ministra Carmen Lúcia falava com a Basília, ela também é tida como uma ministra linha dura, assim como o ministro Alexandre de Moraes. Mas há algumas diferenças aí, principalmente nessa interlocução política com relação ao perfil de Carmen Lúcia, nesse comparativo com o ministro Moraes, que deixa o comando da corte. Total, Carol, ela deve manter esse legado rigoroso, o legado linha dura, não só de Alexandre de Moraes, mas que também foi herdado por Luiz Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, todos eles que presidiram o Tribunal Superior Eleitoral ao longo dos últimos anos. Alexandre de Moraes está há 2 anos à frente do Tribunal Superior Eleitoral, passa o comando a Carmen Lúcia e deixa de fazer parte do quadro fixo do Tribunal Superior Eleitoral nessa semana para dar lugar a André Mendonça. Então são mudanças que mexem com o balanço de forças dentro do TSE, de influência dentro do TSE internamente, a forma também como o TSE é visto pelos atores políticos e se relaciona com as instituições e os demais poderes e os demais órgãos aqui em Brasília. Então, apesar de manter esse legado linha dura, esse legado rigoroso, Carmen Lúcia tem esse perfil, ela também, diferentemente do antecessor dela, é discreta, tem um perfil técnico, tem um perfil de não articulação política, como tem o ministro Alexandre de Moraes, que soube jogar o jogo como presidente do TSE. Tinha um perfil de liderança à frente do Tribunal Superior Eleitoral. Esse não é o perfil de Carmen Lúcia. Alexandre de Moraes, por exemplo, conseguia regimentar ministros para votar de acordo com o entendimento dele, conseguia formar maiorias, construir consensos e entendimentos que dessem um placar favorável ao entendimento, ao que ele acreditava e pensava. Conseguiu, por exemplo, com isso, emplacar 2 ministros no Tribunal Superior Eleitoral, André Ramos Tavares e o Floriano de Azevedo Marques Neto. 2 ministros que são próximos a ele, Floriano é amigo pessoal do ministro Alexandre de Moraes, são 2 juristas conhecidos, renomados e que foram escolhidos pelo presidente Lula para o TSE, depois de uma intensa articulação de Alexandre de Moraes. Então, junto com esses 2 ministros e com Carmen Lúcia, mais o voto de Moraes, eles conseguiram ter maioria em diversos julgamentos no Supremo Tribunal Federal. A saída de Moraes, chegada de André Mendonça e a Carmen Lúcia alçada a presidente muda essa configuração, muda esse jogo, pode mudar placares, mas mais do que isso, a forma do TSE se relacionar internamente e externamente. Isso significa que vai ter uma relação melhor com outras instituições ou pior por uma falta de diálogo institucional, que é uma das marcas da ministra para fora do TSE, tudo muito em aberto. O começo da presidência dela vai dar o tom de como que vai ser essa atuada. Conversando com juristas, com ex-ministros, com ministros, com quem é procurador e atua no Tribunal Superior Eleitoral e na Justiça Eleitoral, o que eles dizem é que o TSE não vai sair dos holofotes onde ele está ao longo desses últimos anos, mas será uma gestão um pouco mais discreta do que vem sendo e um pouco menos exposta do que ela vem sendo, com menos articulação política, com menos diálogo institucional político como vem sendo até esse momento. Então essa vai ser a principal mudança do Tribunal Superior Eleitoral, que vai continuar muito rigoroso no combate, e aí isso é importante para quem acompanha, para os atores políticos que são alvos de questionamento no TSE, ou que recorrem ao TSE, o TSE vai continuar sendo rigoroso e linha dura no combate à desinformação, no combate à proliferação de notícias falsas, de conteúdos feitos a partir de ferramentas de inteligência artificial, até porque a ministra foi relatora de 12 resoluções aprovadas em fevereiro desse ano, que, entre outras coisas, proíbem deepfake, aquela mudança, aquela alteração em vídeos de maneira proposital para ludibriar, para enganar os eleitores, determina pela primeira vez na história das eleições brasileiras regras para o uso da inteligência artificial, quando pode, quando não pode ser usada, que tem de haver um aviso
para quando for utilizada a inteligência artificial na propaganda eleitoral e, para além disso, a responsabilização das Big Techs. Então, são resoluções duras, que atualizam resoluções passadas e que tem o dedo da ministra Carmen Lúcia, que vai ter essa postura, vai manter essa postura que é um legado de gestões anteriores. Então, quando eu perguntei para diversas fontes ao longo dos últimos dias, o que elas achavam, se o TSE continuaria ou não nos holofotes, elas falavam, independentemente do presente, vai continuar por conta do contexto brasileiro. E não foi Rosa Weber, Fachin, Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes quem colocou o TSE nessa situação, no holofote. Foi o contexto da política brasileira. Mas não será a ministra Carmen Lúcia conseguir retirar, mas pode diminuir por conta do perfil dela, porque esses perfis dos ministros, os perfis pessoais, eles se refletem na presidência que eles têm, na gestão deles à frente dos tribunais que eles comandam. Bem, Theo, você traz para a gente, claro, esse cenário macro e também esse cenário micro dos julgamentos em si do Tribunal Superior Eleitoral.